Então eu chamo aqui o Miro, que vai começar aqui sua apresentação a respeito de inovações no mercado da construção civil na região litoral. O Isaqueu e o Jailson, que são da UE Importadora. Meu nome é Robert Mainetti, alguns me conhecem através da Coopercon Santa Catarina, mas estou aqui hoje apresentando um trabalho voltado diretamente à importação. Então, pessoal, a ideia aqui é a gente apresentar algumas necessidades e algumas soluções que temos através de importações que já estão disponíveis aqui no mercado e outras que estão em desenvolvimento. Eu sou formado em administração de empresas, também fiz pós-graduação em engenharia de suprimentos, trabalho há 20 anos na área de suprimentos para a construção civil. Comecei na área de construção de infraestrutura, fui para a área predial e na Coopercon Santa Catarina tive a oportunidade de atuar na administração dela de 2014 a 2023. Fiz um processo de homologação, certificação na Turquia para importação de vergalhões, virou um case nacional a parte de importação de aço turco durante a pandemia, né? A gente abasteceu praticamente todas as obras que estavam paradas por falta de aço. E depois, 2022, 2023 e 2024, a gente seguiu melhorando esse processo. Hoje a gente segue na importação de vergalhões com um processo um pouquinho diferente. A gente traz em container ao invés de breakbook, tem bobinas para corte e dobra, tem fio máquina para industrialização. Então, tudo isso foram melhorias que a gente fez dentro do processo de importação de vergalhões. Há 2 anos eu conheci a UE Importadora, hoje sou um sócio dentro da importadora, trazendo mais produtos, trazendo essa experiência que a gente foi agregando ao longo dos anos, necessidade das construtoras, passando desde ferramentas manuais até equipamentos para industrialização dentro de obra. Então, tudo isso são experiências que a gente já tem cases, tem construtoras com equipamentos em utilização, está disponível para fazer visitação. E o que a gente mais enxerga hoje no mercado são barreiras para entrar nesse meio de inovação, porque é muito tradicional. O segmento da construção civil é extremamente tradicional. Você está ali há 30 anos fazendo o mesmo processo construtivo. Claro que entram tecnologias, entram novas necessidades de acordo com os projetos que são desenvolvidos, porém vem a dificuldade de achar um produto para executar esse projeto. Vem a dificuldade de você encontrar aquela tecnologia que você quer colocar na obra e ter isso disponível. A partir daí, a importação vira a principal solução, porque você consegue acelerar o processo de ter esse produto no prazo que você precisa, você consegue reduzir custos em relação a muitas coisas que são extremamente elevadas aqui na produção nacional e gera também mais concorrência no nosso mercado. Isso acaba melhorando as condições de compra. Então, nós vamos debater um pouquinho sobre essas áreas. Eu vou deixar bem aberto para vocês parte de perguntas, dúvidas. Levanta a mão aí, a gente já libera para vocês fazer os comentários. A ideia aqui é um bate-papo e poder apresentar o que a gente já está fazendo para vocês. Inicialmente, nós vamos ter uma experiência aqui do Miro nesse mercado. Ele é advogado, pós-graduado, doutorado em administração e gestão pública, mestre e doutorando em ciência jurídica, com ênfase em cidades sustentáveis. Então, ele é uma pessoa que está extremamente por dentro do que está ocorrendo aqui na nossa região, todo o litoral de Santa Catarina, muito conhecimento na região de Itapema, e vou deixar ele falar um pouquinho do que está vindo aí pela frente e o que são as dificuldades desse nosso setor. Fique à vontade. Obrigado a todo o pessoal também pelo convite. Agradeço a pessoa do Isaqueu. Bom dia a todos. Bom, ele já fez uma pequena apresentação, então meu nome é Valdemiro, mas Valdemiro é quando a minha mãe brigava comigo, eu prefiro Miro mesmo, que é mais simples. Eu fui por 6 anos o responsável pela pasta de governo e planejamento estratégico do município de Itapema,
trabalho há 19 anos com a administração pública e tive o privilégio de ter sido incumbido de, eu acho que dos principais projetos que nós desenvolvemos nos últimos anos na cidade de Itapema, do ponto de vista público, não é? A concessão do PIR, a construção do novo hospital, uma experiência muito bem sucedida de transferência de potencial construtivo, em que nós conseguimos abrir uma avenida nova na meia praia, com arrecadação de mais ou menos 60 milhões de reais em imóveis, né? Imóveis avaliados em 60 milhões através de transferência de potencial construtivo. Então, tivemos algumas experiências bem sucedidas e eu particularmente tive a oportunidade também de conjugar a teoria com a prática, né? Então eu usava nas pesquisas a prática, a experiência do poder público e utilizava também na academia essa prática que nós desenvolvíamos. E o que a gente observa é uma tendência, né, a uma inversão digamos assim, de rumos no desenvolvimento econômico mundial. Esse painel aqui é um dos fatores mais demonstradores, digamos assim, demonstrativos, de que nós vivemos cada vez mais num mercado globalizado. Hoje, talvez mais fácil, certamente mais fácil trazer produtos da China do que de várias regiões do Brasil. As tecnologias estão aí ao acesso de todos, as informações ao acesso de todos, de maneira que, inclusive, cria-se certos problemas ou certos dilemas, porque as fronteiras nacionais já não respondem mais às expectativas, não conseguem mais fazer uma regulação adequada das sociedades e da economia como um todo. Mas, por outro lado, surge a necessidade de um movimento inverso. Quanto mais globalizado nós somos, mais nós precisamos agir no governo local, ou no local em que nós vivemos. Então, pensa-se o global e age-se no local. Porque somente através de uma singularidade do nosso local é que nós conseguimos, por assim dizer, nos estabilizar, nos proteger e nos desenvolver de forma sustentável. E isso, sobretudo, a partir da formação de arranjos de produção local, a partir das nossas demandas e das nossas necessidades. O aperfeiçoamento, por exemplo, das tecnologias de construção civil e de turismo e de gastronomia e etc., são as nossas vocações aqui. Não faz sentido, por exemplo, nós investirmos no aperfeiçoamento tecnológico, na formação de mão de obra ou na criação de um mercado têxtil ou qualquer outro que seja. Faz sentido que esses mercados sejam desenvolvidos em alguns polos que são produtores e que são vocacionados para isso. A verdade é que a nossa vocação é turismo e construção civil ou construção civil e turismo. E, para ser bem franco, eu dizia isso muito abertamente e repito, a cidade de Itapema, Balneário Camboriú é uma cidade turística, a cidade de Itapema ainda não é uma cidade turística, a cidade de Itapema é uma cidade com vocação turística. Ela é uma cidade de veraneio e é um polo de mercado imobiliário e de construção extraordinário. Para ser uma cidade turística de verdade, ela precisa de um conjunto de equipamentos turísticos, né, e de um vocacionamento e uma qualificação de mão de obra, etc., para que, a exemplo de tantos outros polos turísticos do Brasil, haja uma circulação de pessoas, de turistas e etc. Em relação à construção civil, o que a gente enxerga como uma necessidade até de sobrevivência ou de manutenção desse desenvolvimento que nós temos tido no mercado imobiliário nesses últimos anos de fato, a necessidade de inserção de novas tecnologias, de novos métodos construtivos, né?
da criação de um arranjo de produção local aqui relacionado à construção civil, em que se conheça e se integre todo o processo construtivo, né? E que se qualifique as pessoas para trabalhar nisso de maneira que você impeça um fluxo migratório, tanto de entrada quanto de saída, numa política, numa economia quase de subsistência de um fator importantíssimo de mão de obra. Quando nós utilizamos os métodos construtivos, que estava falando antes ali, que é preciso repensar, por exemplo, uma construção de tijolo por tijolo, quando nós utilizamos um sistema construtivo convencional, nós utilizamos um contingente de mão de obra que é uma mão de obra de subsistência. Ninguém se forma para ser auxiliar de pedreiro. Ninguém se qualifica para ser auxiliar de pedreiro e ninguém, em são juízo, vamos dizer assim, pretende permanecer nessa profissão, pretende fazer disso uma profissão. Isso, na verdade, é uma profissão de subsistência, não é? Em que a pessoa vai exercer aquele ofício até o momento em que ele consiga fazer algo um pouquinho melhor, um pouquinho menos pesado, um pouquinho mais lucrativo. Num local em que nós temos um custo de vida mais acentuado, sobretudo de carência de moradia e, consequentemente, de locação mais cara, isso se torna ainda mais de subsistência. E eu cito apenas esse exemplo como uma necessidade de utilização de novos produtos, de novas tecnologias e de qualificação dessa mão de obra. Então, quando eu falo em um arranjo de produção local, eu estou falando exatamente disso, de novos métodos construtivos, de qualificação de mão de obra, porque, por exemplo, utilizando esse exemplo básico, se eu substituo os tijolos pelos painéis, o instalador de painel se qualifica para isso e ele tem um salário melhor, né? E ele faz disso a sua profissão permanente. Além de nós criarmos uma espécie de economia de subsistência na base produtiva da construção civil, nós ainda temos um fluxo dessa mão de obra, uma transitoriedade dessa mão de obra que, inclusive, em alguns casos, já tem até servido de determinada forma de um gargalo em algumas experiências aí que a gente tem visto. Miro, nessa área de mão de obra, que é uma coisa que a gente acaba sempre abordando, né? Que é a maior dificuldade do setor, e tem alguma coisa de desenvolvimento para a região que tu veja que vai agregar, vai somar para capacitação, para a gente... O mercado que a gente está falando aqui, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, é líder nacional em obras. Então, como é que tu vê assim, essa parte? O que está sendo feito pensando nesse lado da capacitação? Mesmo que seja para se tornar um operador, né? Ou não mais o executor, mas tem um plano para isso? Você vê que na região a gente vai ter investimento nisso também? Existem algumas experiências ainda um pouco tímidas, né? Falando ainda um pouquinho do mercado, as últimas notícias apontam Itapema, Navegantes, Porto Belo como os maiores geradores de emprego no estado de Santa Catarina na construção civil. Grande parte, volto a dizer, desse emprego é emprego de base e emprego de pessoas que vêm de fora, não é? Nós temos agora em Itajaí, eu acho que já, se não foi inaugurado, está sendo inaugurado, um centro de inovação tecnológica que faz parte de toda uma concepção de inovação tecnológica do governo do Estado, quando eu falo do governo, do Estado mesmo de Santa Catarina, de várias gestões que vem trabalhando nesse projeto, a partir mais ou menos da experiência da Catalunha, de Barcelona, enfim, que é a criação de vários centros tecnológicos para trabalhar essa situação
do estudo da vocação das cidades, no caso específico do nosso centro regional aqui em Itajaí, para trabalhar tanto com qualificação profissional quanto como um ponto de encontro dos principais produtores, como acaba sendo de forma esporádica essa feira aqui, é uma experiência disso, de ponto de encontro, mas é importante se criar outros pontos de encontro permanentes. Existe também em Itapema uma iniciativa nesse sentido, da criação de um parque industrial e tecnológico, que não uma compreensão de indústria, da indústria antiga, digamos assim. Hoje é muito mais da prestação de serviço do que propriamente da indústria, né? Veja, nós não temos como competir com a China na produção de um conjunto de produtos, mas nós podemos utilizar isso para qualificar o nosso produto final, né? Através de qualificação de mão de obra, enfim. Então, tem alguns projetos em andamento, esse caso de Itapema é bem exemplificador, inclusive com uma proposta de alavancagem, vamos dizer assim, alavancagem no sentido social, com a Univale, que é uma universidade comunitária, que eu acho que ela tem um papel muito importante, tem um protagonismo muito importante no desenvolvimento da nossa região, do nosso estado, há muitos anos forma um conjunto muito grande de profissionais. E a Univale, inclusive, se dispõe a fazer essa qualificação profissional e transformar em bolsas de estudo o recurso que for investido para a captação profissional. Então, tu consegue criar alguns, estava conversando ainda antes ali, criar alguns ciclos virtuosos, né, em que tu investe e esse próprio investimento ele se transforma em mais qualificação e consequentemente, em mais ganho. Maravilha. Depois a gente vai voltar num outro tema aí com você, mas agora eu vou passar a palavra aqui para o Isaqueu. Ele é comercial atuante com prêmios internacionais na área de vendas náuticas no Brasil, 18 anos de atuação nessa área. Ele é fundador da Way, desenvolvimentos e produtos para a construção civil, e está aqui para falar um pouquinho sobre produtos que a gente já está desenvolvido, já está rodando, e o que a gente está buscando também colocar aqui no mercado. Além disso, né, de fazer parte da importadora, ele é muito atuante dentro do segmento da construção civil. Então já conhece a realidade da obra, já conhece as dificuldades lá de fazer um empreendimento com mais de 80 pavimentos, já sabe as dificuldades de estar buscando soluções para novos projetos. Então, passa a palavra aí para você. Então, primeiramente, agradecer a todos que vieram, tá uma chuva lá fora, e falar um pouquinho da Way hoje, do que a gente vê no mercado. A Way começou de um sonho. Eu acabei casando e entrando para dentro de uma família que tem mais de 30 anos de experiência na construção civil. Acabei me inserindo dentro desse mercado e buscando um pouco a necessidade do que a gente vê que eles vivem hoje, dia a dia. Entrando para dentro, até quero agradecer o Rodrigo, e ontem a gente estava conversando sobre isso. Hoje a gente está atuando na região ali de Itapema e a gente vê hoje a necessidade da mão de obra. Então hoje a gente passa ali na frente das obras hoje, vê todos os dias placas ali, pintor, pedreiro, e eu e Miro a gente conversa muito, temos alguns projetos em desenvolvimento aí junto, né, Miro? Até mesmo com a questão do turismo, e a gente vê hoje que o que foi lançado em Itapema, vocês devem ter visto já os números aí de vendas dos últimos 12 meses, batendo aí quase 4,3 bilhões de reais em 12 meses de venda. Isso representa aqui um mercado aquecido, na construção civil. Mas o grande questionamento que eu e o Miro fizemos aí nos próximos anos é o quê? O que foi lançado, o que foi vendido, ainda não foi construído. A gente começa a construir nos próximos 12 meses aí o que a gente tem de demanda lançado 2 anos atrás, né, Miro? Isso a gente, até ontem com o Rodrigo, ali com o pessoal da Orla, a gente estava vendo que nos próximos anos nós não temos mão de obra para construir esses prédios. Isso é um questionamento que a gente fez muito, né, Rodrigo? A gente não tem mão de obra para isso. Sobre a necessidade, eu criei um Way ali faz 2 anos, até meu parceiro Jair está aqui, é o cara que cuida de toda a importação, escritório na China, o Cláudio que está ali também, os caras que vivem
virado dia e noite, que a China está do contrário, então 3 horas da manhã eles estão mandando mensagem, a mulher já está achando que tem alguém mandando mensagem, aquela loucura, mas é as pessoas que fazem acontecer aí com a gente. A gente vê que o quê? Os métodos construtivos, hoje que a gente vai ter que atuar no mercado, vai ter que ser métodos construtivos mais rápidos, que demandam menos mão de obra. Nós trocamos informações ontem de alguns detalhes, não temos mais tempo de fazer caixaria, vamos ter que ir para a questão de forno, não temos mais questões de pegar madeira na obra, vamos ter que escorar, usar tripé, para em vez de pessoas segurarem escoras, vamos ter que ter a parte do tripé para equivaler pessoas. Não temos pessoas para levar piso para os andares de cima, vamos atuar com paleteira, com situações que a gente vê acontecendo no mercado. Então, assim, vocês que estão aqui, tem bastante clientes aqui também, a gente vê que alguém veio para desenvolver isso, a gente vem desenvolvendo os produtos. Não é uma trade, hoje a gente vê que a importação começou muito forte na parte da pandemia, quando veio a necessidade. Na parte da pandemia ali faltou aço no mercado, então o Robert entrou muito forte, né? Faltou tudo, né? O Robert entrou muito forte, a gente começou a ver demandas lá na parte de fora que trazia o cliente mais próximo da importação, ligando eles mais próximo da China, da Turquia, da Índia, que é um grande produtor de porcelanato, hoje vocês devem estar consumindo, e rede de center, eles são tudo, posso falar que grande parte dos pisos é indiano, né? Nós não temos essa produção hoje, então, porcelanato e louças. Então, hoje a gente desenvolveu isso, a gente não é uma trade, a gente não é isso que vamos importar para você, vamos apertar a mão de vocês e falar assim, agora é com vocês daqui para frente, a garantia, obrigado. Na Malbê a gente tem escritório lá fora, a gente tem as garantias com as fábricas, a gente está no compra e venda, a gente está com vocês do começo até o fim. Então a gente vem buscando essa solução para a construção civil, a gente quer vocês mais perto da gente. Se vocês tiverem dúvida, fala com o nosso escritório, se querem desenvolver algum produto, a gente está disposto a desenvolver um produto junto com vocês. A Way veio como se fosse, ela já diz, o nome já diz que é o caminho, né? A gente vem mais próximo de todo mundo, cara, eu tenho vontade de trazer isso, é isso que eu tenho de necessidade da minha obra, eu preciso trazer isso com uma eficiência melhor, com uma rapidez melhor, então a Way vem para fazer isso acontecer. Por que o Isateu fala tanto? A gente não é uma trade. Aqui em Santa Catarina, deve ser recorde nacional o volume de trade que existe, né? As trades é muito comum, vai lá, faz um processo, entrega o produto e dali em diante fica por conta do cliente. A nossa concepção é de ser uma importadora e distribuidora desses produtos e equipamentos com garantia, assistência técnica, reposição. Então, a gente está com o stand aqui, stand 233, muitas pessoas, empresas, lojas estão passando por ali e falam, pô, mas esse vaso, depois se eu precisar da tampa, eu não vou conseguir. Se eu precisar de uma reposição de uma torneira, uma peça numa escora, né, seja o caneco da escora, eu não vou conseguir. Na Way é diferente, a gente está inserido no mercado e desenvolvendo produtos que são produtos de linha. A gente não vai fazer uma importação para fazer teste no mercado. Todos os produtos que a gente está ofertando, eles já estão em escala dentro do nosso processo. Já tem reposição mensal, já tem aumento da escala de acordo com a demanda que a gente vai tendo por aqui. O Jailson vai falar um pouquinho mais sobre isso, na parte internacional, mas entendo que esse trabalho é focado em garantir aquilo que vocês precisam, que é ter o atendimento rápido, baixo custo e desenvolvimento de novas tecnologias, mas não que vocês vão precisar fazer uma importação pelo radar de vocês, antecipar pagamento e tudo mais. Vocês vão utilizar o Way para desenvolver esse produto, trazemos ele, disponibilizamos, fornecemos a garantia e assistência. Então, é um diferencial. Estamos aqui na região, né? A sede da Way Itapema. Temos um CD em Araquari, que fica boa parte do escoramento metálico, os equipamentos. Temos um showroom em Itapema, de toda a linha que a gente, além do escritório, né, nós temos um showroom com toda a linha de acabamentos, móveis, de escoramento. Então, é estar perto realmente, entender as necessidades do cliente para transformar em solução. Eu vou passar aqui para o Jailson agora. O Jailson Castro é formado em administração de empresas, atua há mais de 20 anos no comércio exterior, com ênfase na redução de custos de processos de importação e busca de inovação e desenvolvimento de produtos. Bom dia. Complementando o que o Robert falou e o Takeo, hoje a Way, além da parte de distribuição, tem a parte de importação. O Robert já deu um start na situação que foi o case da Turquia,
E depois de Turquia nós buscamos outros mercados, que hoje a China é o principal mercado mundial, então isso não precisa nem falar. E nós temos também mercado na Índia. Qual que é o diferencial da Whey? Hoje, na China, nós temos um time que fazemos o link daqui, da necessidade do Brasil, dos produtos que nós precisamos do Brasil, levamos para o nosso time na China, onde eles vão desenvolver fábricas com melhores preços e qualidade. Então, o nosso time da China também, nós fazemos intercâmbio, que os chineses vêm para o Brasil, onde acompanham as obras, se for necessário, para entender a necessidade também do cliente, de ver, de ouvir do cliente o que ele está precisando. E aí tem muita parte técnica, que está o Cláudio aqui, que é meu parceiro, onde nós passamos algumas noites acordados falando com a China e Índia, nessa tentativa de inovar, de trazer produtos com qualidade e bons custos. Fazemos uma logística tributária, que é ver aonde se encaixa a melhor nacionalização, os melhores produtos, as melhores fábricas de qual país. Hoje Índia é muito forte no porcelanato, nós temos Turquia também com o aço e a China que está concorrendo. Então a gente faz um estudo global e não ficamos presos só a esses países. Aonde tiver produto com qualidade, nós estamos indo atrás. Isso é muito interessante, Wilson, porque quando tu fala de desenvolver um produto, tu primeiro está pensando na tecnologia e no que tu quer aplicar ele. Mas depois tu vem a parte tributária, que aí tu vai analisar como é que entra esse produto no Brasil, o que vai gerar de impostos e custos finais. Hoje tem produtos que é mais viável pagar mais caro no produto na Índia, pagar um frete mais caro, aguardar um prazo também maior, mas tu tem um benefício nos impostos aqui na entrada. Porcelanatos é o caso. A China tem antidumping. Então, até determinados formatos, a China é extremamente inviável falar de porcelanato. Depois, outros formatos maiores, aí já muda a regra. Mas isso precisa ser analisado quando se fala em importação para não ter surpresa. É muito fácil você ir lá na Cantofer, analisar 28, 30 mil expositores e chegar e dizer assim, poxa, isso aqui vai ser sensacional lá no Brasil. E aí você fala com o tradutor que diz $10. E chega aqui no Brasil tem mais 20% de impostos, só de importação. E depois mais PIS, COFINS, ICMS e demais custos alfandegários que vão existir. Então, essa parte, o Jair e o Cláudio, são os nossos especialistas. Eles também dão o freio lá muitas vezes. Cara, não é bem assim. Presta atenção. Vamos de novo. Faz toda a engenharia do custo do produto para ter certeza, até mesmo uma situação que começou a ocorrer na semana passada e deu muita ênfase nessa semana. A gente estava discutindo desde o início da feira com todos os clientes que estão passando lá no stand. O dólar foi a 5,30. Iniciamos operações aqui a 4,90 e agora está embarcando a 5,30. O frete saiu de 2.500 e 1.500. Iniciamos a 1.500, né? Um container de 40 pés, né? Chegou a 2,5 e já deu um alerta. Foi para 4. Ontem já saiu notícias que vai a 7. Simplesmente porque a BID foi lá, anunciou que comprou 30% do espaço que tinha ainda disponível nos navios para mandar carro elétrico ao Brasil. Saiu essa notícia, estava tudo certo, mas de repente todos os armadores já começaram. Peraí, o restante do espaço a gente vai valorizar. Nós vamos deixar mais concorrido esse mercado. Então, além de aumentar o custo de 1,5 a 7, que vai chegar agora, diminuíram a capacidade de carga desse container. Né? A gente carrega 28 toneladas num container de 40 pés. Já veio para 24, tem armador fazendo 18. Para um produto, a gente traz EVA também, para um outro segmento. Não impacta. Né? Você carrega 6 toneladas de EVA no container de 40 pés, 6 toneladas. O vergalhão, a gente não vai sentir isso, porque o vergalhão está vindo da Turquia, então a Turquia manteve o preço do frete. Mas as escoras metálicas a gente já reduziu de 2.200 no container para 1.600, né? 1.600 para complementar com outros produtos mais leves. Isso já impacta direto no custo. Para quem importa só a escora, ele já aumentaria uns R$20 aqui no valor de venda? Sim, você pega um frete de 1.500 e coloca para $7.000, dá uma diferença de mais de R$20. A gente vai inserir outros produtos mais leves dentro do mesmo container de escora para aproveitar aquele frete. Então,
São essas soluções que a gente, dentro de casa lá, tem já desenvolvida e pode facilitar muito a vida de vocês, mesmo para quem já importa. Eu sei que tem bastante pessoas aqui que já importam, seja produtos, equipamentos, materiais, mas uma coisa que a gente tem de diferencial. Dentro do nosso grupo, além da Way, existe pelo menos mais 3 empresas, né? A Bonner, Gate, são importadores de outros segmentos, outras linhas de produto. No geral, a gente trabalha com pelo menos uma movimentação de 200 containers mês. E isso para qualquer produto. Então a gente já tem o frete negociado, já tem esse trânsito de equipamentos, produtos, materiais todo mês. E além de espaços também em navios para nossas cargas, os agentes dão prioridade porque nós já temos um volume constante com eles. Então as outras empresas do grupo, que faz parte da holding, ela faz esse complemento para nós. Então isso reduz custos portuários, custos de frete, custos de transporte interno. Então a Way ela entra no pacote de um grupo de empresas e esse volume faz a diferença no custo final do produto. Aí o Robert falando agora sobre a questão de aumento, nós tivemos a discussão com isso aqui ontem que um produto aumentou em R$100 pela diferença de frete. E aí nós temos que tomar decisões rápidas porque essa diferença de frete ela está hoje. Daqui a 2 meses, estão falando em 7 e estourar $10 mil o frete. Já aconteceu isso em cenários anteriores, que foi a $10 mil, um mês depois o frete voltou para 1.000. Então é um mercado que precisa ser muito analisado, você pode comprar um produto que vai chegar aqui por um custo que é inviável à venda. Porque outros produtores já estão com estoque, com preço comprado, já entraram no estoque dele com preço muito mais baixo. Aí você vai concorrer com esse pessoal e o seu custo vai ficar inviável. Então, a Way tem esse diferencial de nós estudarmos o mercado e estar sempre antenado do que vai acontecer. Só uma pergunta ali. Ô William, chega mais aqui. Até o Jailson chegou ontem no stand ali e falou que o preço que eu estou vendendo um produto é o preço que vai chegar agora. Eu já estava desesperado pedindo para todo mundo devolver, né? Mas ninguém quer. Bom dia, meu nome é Andrei, também trabalho na parte de suprimentos e consultor, Robert, né? Isso. Então, a gente já começou a conversar, acho que lá no início, quando a cooperativa iniciou no Sindicom, trabalhava na época da GMD. Minha dúvida é o seguinte, lá atrás, antes da pandemia, a gente cotava o aço, tinha realmente um valor mais interessante, só que a gente tinha uma insegurança, porque esse valor ele era atualizado quando o aço chegasse aqui no Brasil, né? E aí teria mais os custos de importação e tal. E hoje, como é que funciona? Se eu fecho uma compra de aço com vocês, esse valor já está garantido, claro, sabendo o prazo que vai chegar depois lá na frente, mas eu tenho segurança do orçamento, tipo, eu fechei um pedido de compra com vocês, é esse valor que eu vou pagar, ou tem essa situação de frete que a gente vai ter que considerar lá na frente e tal? Essa é a minha dúvida, né? Quando eu fechar um pedido, é do produto que já está aqui ou vai considerar os custos depois dele chegar? Ótima pergunta, Andrei. Então, essa parte falando de geral, né? Depois eu falo mais detalhes do aço. A Way, tudo que ela traz hoje, ela garante o processo. Então, ela vai fazer a operação, vai te dar o custo já de venda aqui do produto nacionalizado e toda a oscilação, variação cambial, custos adicionais que possa ter, isso é por conta da importadora. Ela está te dando o valor de venda do produto. Tudo que a gente está apresentando aqui, a gente já tem desenvolvido ou estoque. Escoramento metálico, temos 100% estoque. A linha de móveis, acabamentos, metais, louças, temos estoque. A parte de kits de porta já está em processo de pedido de chegada. Então, quando a gente dá o valor, a gente já está estabelecendo aquele valor de venda realmente. Tá? No Vergalhão, a gente passou por uma mudança no processo. Hoje, a Coopercon Santa Catarina, quando eu iniciei o trabalho com eles, eles já eram clientes há 3 anos na importação do aço, né, para as obras que eles têm dentro do grupo. Eles disseram, cara, vamos montar a operação do Vergalhão via container. Vai ser mais fácil para vocês vão carregar mais rapidamente, vai chegar dedicado para os clientes. A gente sempre trouxe o Breakbook. Breakbook é um navio graneleiro que depende de várias cargas, tem que fazer várias paradas em diversos portos.
e você não tem como determinar em que data ele vai e para onde ele vai. Ele segue o destino de acordo com a agenda dele, e isso muda durante o caminho, porque se ele chegar no porto, o porto estiver fechado, ele vai para o próximo, então ele vai seguir a agenda dele e depois retornar para devolver a carga. Então, isso nos trouxe muitos problemas. A gente teve cargas que a gente projetava estar pronto, nacionalizado em 90 dias, levar 120 até 150 dias para poder liberar o material. A gente teve situações de estar o aço pronto na Turquia e o navio não ter data ainda para atracar e ficar lá quase 40 dias a mercadoria parada. Então, quando a gente entrou na solução do container, foi em cima desse volume que eles já tinham de operação aí de 200 containers mês, a gente somou mais 150, 200 containers só de vergalhão a cada processo. A gente viu algumas dificuldades, que é aqui na parte, depois do recebimento da mercadoria, que a infraestrutura ainda portuária do Brasil é muito precária, né? Santa Catarina tem porto de Bituba, tem porto de Itajaí, Navegantes, São Francisco do Sul, Itapoá, mas você mesmo assim sofre com a falta de infraestrutura, de espaço para descarregar. E aí no vídeo está aparecendo agora a operação Breakbook, que é muito rápida, né? Operação de descarga, você tira 3.500 toneladas por dia do navio. Lá na Turquia eles carregam 5.000 toneladas por dia, então eles são mais rápidos ainda, mas é fantástico a velocidade do processo. Quando você traz para o container, você descarrega, a gente tinha projetado no início 30 containers por dia e estava fazendo 5. Aí começa a conversar com o cliente e dizer, poxa, a gente projetou 30, mas o porto está fazendo 5, porque o porto também está aprendendo a operar com aquele produto. Não tinha equipamento suficiente, começa toda uma escala de problemas e soluções que tem que ser muito rapidamente corrigidos. Mas, no final da história, 10 gruas para depois colocar no mercado, vai especificar o que o cliente precisa de acordo com o projeto. Então, a gente faz uma parceria com a fábrica, pega todo o mix de produto que ela tem dentro do escopo de produção e deixa à disposição de vocês. Então, a gente vai fazer uma reunião, vai apresentar quais as linhas de produtos que aquela fábrica dispõe, vai dar preço, quanto tempo chega, e vai assumir assistência disso para vocês também. Grua, a gente tem uma grua agora chegando no próximo mês de maio, e 2 elevadores cremalheira. São equipamentos que já estavam encomendados, a obra agora passou início para setembro, então já disponibilizou isso para venda. Já fez uma nova encomenda para produzir e chegar em setembro dos outros equipamentos. Então, é muito bacana a gente estar entendendo um pouquinho mais do que vocês estão produzindo, o que vocês vão estar demandando, para a gente poder também colocar em linha. Então, eu acho que era isso. Então, a gente falou aqui um pouco do Miro, desenvolvimento, sobre a parte da importação. Voltando um pouquinho na pergunta dele ali rapidinho, na Way eu não consigo receber dinheiro antecipado. Eu só recebo de você com fluxo de pagamento após a nacionalização do produto e a entrega do produto conferido por você. Então, se eu fecho um valor contigo, igual a gente atende uma rede de lojas de 550 lojas hoje de home center. Vocês talvez devem conhecer, para falar o nome? São parceiros. São parceiros. A rede Quero Quero, que está aí no Rio Grande do Sul, a gente atende, nós temos hoje 34, 38 produtos com eles. Mais os dados. Então, tem produtos que eu importei para ele, com esse preço de frete eu perco dinheiro. Só que eu já fechei com ele antes. Então, alguns produtos que eu vendi para ele, que deve estar chegando agora, com esse frete, para nós foi inviável, então eu perco dinheiro. Só que eu também não consigo receber antecipado. Então, assim, o que eu fixar com você, o problema é meu. Então, se a gente negociar aqui, quando vai chegar, vai te entregar, se o dólar mudou, se o frete mudou, eu não consigo receber nada de você, eu vou ter que vender no preço que a gente já está negociando. Então, assim, todo o fluxo de financiamento, do valor da importação e tal, tudo feito por nós, então aí a gente coloca uma demanda financeira de 120 dias, mais ou menos isso, 120 dias. Então, chega nacionalizado, o produto eu posso te faturar e automaticamente eu posso te vender. Antes disso eu não consigo receber dinheiro. Então, a gente... Mais alguém tem alguma pergunta? Dúvida? Xingar? Não? Só tem mais uma pergunta. Quanto à certificação do aço? Certificação do aço é uma... O aço tem uma burocracia muito grande para você importar, porque você tem que
cumprir a norma brasileira, né, 73 de 2010, que é uma portaria que foi feita na época, uma pressão muito grande das usinas para regular o mercado, para travar um pouco as importações. E então você faz uma certificação no Inmetro, né, e uma certificação de acordo com a NBR 7480. Então você tem que a cada 6 meses fazer os ensaios, importando ou não importando. Você tem que tirar as amostras lá na Turquia, traz para o laboratório no Brasil. Acaba tendo que ir tudo para a Falcon Bauer, porque tem um dos ensaios só ela faz, então você já direciona tudo para o laboratório da Falcon Bauer. Mantém a certificação ativa somente se tiver esses ensaios sendo realizados. Quando a carga é muito tranquilo o processo de importação do aço por ter essa certificação, porque já sai tudo com selo do Inmetro, a norma que atende. Então você é obrigado a seguir isso, senão você não consegue dar o start na importação. Você não consegue registrar a importação se você não estiver certificado. Porém, isso é para vergalhão CA50. Quando vai para fio máquina, cordoalha, telas, outros produtos, prego, arame, isso não existe uma certificação. Então é uma homologação do importador. O importador vai fazer os ensaios para apresentar ao cliente, mas não é uma obrigação para fornecer ao Brasil. Então o aço tem essa tranquilidade, né? Você pede ali os ensaios, vai compor, analisar certificado em ensaio e ver que os resultados são igual ou até superiores do que as usinas nacionais praticam. Eu considero que isso é em cima de que a usina nacional está aqui dentro do mercado, para ela, se ela tiver um ensaio reprovado, ela corrige no próximo, e é muito fácil de resolver. Uma importação, se eu startei a importação e nesse período eu fizer um ensaio, quando o aço chegar aqui e o ensaio tiver sido reprovado, ela volta toda a carga, não nacionaliza. Então, o risco do exportador é muito maior. Tá? E a certificação é do importador e do exportador. Tem que certificar como importador e tem que certificar o fabricante. É um processo bastante seguro. Tá? A gente tem 3 usinas certificadas, então a gente consegue hoje ter uma barganha, uma negociação maior. E a parte de equipamentos, aí até mesmo os vasos, né, são linhas de produtos que a gente tem que fazer alguns ensaios de acordo com as normativas. Por exemplo, eu trouxe um vaso popular agora para entrar na Minha Casa Minha Vida. Então ele precisa ser certificado para esse mercado. A gente conseguiu, acho que eu desconheço, tá? Qualquer outro importador que tenha um vaso importado para Minha Casa Minha Vida. A gente já está com ele em linha, está lá no nosso stand também, se alguém executa a obra desse padrão popular. É um vaso que a gente consegue fazer chegar aqui a R$250 com todos os acessórios. Sistema de descarga 3,6 litros, engate flexível, assento, anel de vedação. Então, é uma linha que a gente desenvolveu pensando na aceleração das obras no plano Minha Casa Minha Vida. E já está rodando. A Quero Quero foi um case também, porque esse vaso a gente começou a desenvolver em conjunto, eles lançaram essa necessidade e a gente trouxe já os primeiros 3 containers, foi dedicado para eles, e agora a gente já está recebendo o produto para venda. A linha de monobloco é uma linha de vasos mais alto padrão, que é bastante difundida já aqui no mercado, mas a gente tem o diferencial de modelos fora do padrão. Os importadores geralmente trazem o mesmo modelo. A gente tem hoje 14 modelos, 3 cores, e todos eles com toda a linha de acessórios disponível por nós também. Então, se precisar de uma reposição de um assento, sistema de descarga, tudo isso a gente dispõe de estoque. O monobloco, até o Isaac tem uma coisa que ele fala muito, de trazer a personalização do cliente. Ali nenhum vai vir um material já vaso, nós temos essa questão do alto padrão, né? Mas se tu vai num apartamento de 1 milhão, de 6 milhões, o vaso é igual. É a mesma marca, o mesmo modelo, então isso está mudando muito também, né, Nil? Hoje os consultores estão querendo o quê? Fugir um pouco, trazer a marca delas elevando um pouco mais. Então, nenhum hoje eles já têm um apartamento frente marca, eles compraram um bloco lindo e já vem com a logo da empresa. E isso já traz uma personalização, a fechadura eletrônica também, consegue trazer com o nome da empresa. E assim, então... E essa personalização não custa mais caro, ela só tem que ser programada. A gente consegue inserir dentro do mesmo custo. E muitas vezes o pessoal não sabe disso, acha, poxa, tá o pessoal da Infinita ali também. A gente está desenvolvendo uma linha de cubas que vai ver como a logo deles, mas a preocupação tá, mas quantas cubas eu preciso pedir, qual valor isso vai agregar? Na verdade, o volume é tranquilo, porque já está vindo dentro da nossa operação um volume maior. Eu só preciso saber quantos você quer com a sua logo.
Então, é fácil resolver isso, mas tem que ser programado, precisa ter essa conversa prévia. Depois que o produto está aqui, fazer a gravação já é outra história. Lá na China é fácil de resolver. Lá é só mandar a arte e já sai pronto, até na caixa. A gente desenvolveu uma caixa para os vasos, um padrão ali, de acordo com o que o cliente queria, com as informações que ele queria, já vem um manual em português. Então, tudo isso basta uma conversa prévia para ser alinhado. E agora aí, o pessoal vai sair daqui. O Bíblia acho que vai ficar um pouco nós lá no stand, né, Bíblia? Tomar um cafezinho. O Jair também vai estar lá também, se vocês quiserem se conectar. O Jair é quase um chinês, ele e o Cláudio já estão falando em mandarim. Então eles vão estar ali, se vocês tiverem alguma dúvida de produto, o Miro sobre o desenvolvimento das cidades, o que vai acontecer nos próximos anos, o Robert na parte do aço aí muito forte, a gente aí na parte do que a gente tem ali de home center, de tudo, querem desenvolver um produto com a gente, querem trazer com o aluno de vocês, querem entrar no e-commerce, a gente quer deixar vocês um pouquinho mais próximos da China, da Índia, da Turquia, os produtos que a gente importa. É isso aí, pessoal. Nós vamos dar aqui para o encerrar do evento.